paz. Hoje é 10 de junho de 2021, quinta-feira. Está começando mais um Despertando com a Palavra. Graças a Deus, glória a Deus. Obrigada a Deus pelas suas misericórdias que se renovaram hoje, nessa manhã. A sua graça, o seu amor, graça imerecida. Qual nome você gostaria de ser conhecido? Por exemplo, uma pessoa persistente, alegre, animada, honesta, trabalhadora, uma pessoa santa, um homem de Deus, uma mulher de Deus, pessoa de confiança. Ou você é bocão, falador, mentiroso, usurpador, misericórdia. O que nós temos hoje, que a palavra de Deus hoje colocou em nosso coração, é: permita que Deus mude seu nome. Permita que Deus mude seu nome. A palavra de Deus em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 17, diz assim: aquele que tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome, nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Aleluia, glória a Deus. Hoje, nessa manhã, o Senhor está dizendo que Ele pode mudar o seu nome. Se você antes era desacreditado por ser mentiroso, mentirosa, fofoqueiro, intrometida, ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor está mudando. A Bíblia nos mostra homens de Deus que tiveram seus nomes mudados, mas houve um processo que eles passaram para poder ter seus nomes mudaram. Nós temos a história de Pedro, que era Simão, Abrão. Temos a história de Jacó, Jacó usurpador, enganador. Temos a história de Saulo, oh meu Deus, perseguidor, acusador, perseguidor, matador, matava os cristãos, Deus do céu. E esses homens, através de um processo que eles passaram entre eles e Deus, o Senhor mudou seu nome. A mudança de um nome significa a ruptura, né? O rompimento com um jeito antigo de viver e um compromisso com uma nova missão, uma nova aliança, a aliança com Deus. Na Bíblia, quando Deus muda o nome de alguém, é porque está dando a essa pessoa uma oportunidade, uma nova missão, um novo propósito de vida. Para o judeu, o nome da pessoa tem algo a ver com a sua identidade e missão. E assim Deus quer fazer conosco, nos dias de hoje, trocar o nosso nome de vergonha e nos dar um novo nome, uma nova história, uma nova missão. Glória a Deus, graças a Deus. Então sinta-se renovado, transformado, animado. Não importa o seu passado, mas hoje o Senhor quer mudar o teu nome. Permita que Deus mude seu nome. Às vezes, muitas das vezes, nós queremos tanto que as coisas mudem, se transformem, dê vitória. Mas o Senhor quer simplesmente tirar esse conceito que você mesma fez com que as pessoas tivessem de você. Ou então por algum motivo, mas hoje o Senhor quer mudar essa história. Mas o que fazer, missionária? O que eu devo fazer para receber de Deus um novo nome? Primeiro, é preciso crer nas promessas do Senhor. Nós precisamos crer nas promessas de Deus. Em Gênesis 17, a partir do 5 diz assim: não será mais chamado de Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações e o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você, e os seus frutos, os seus futuros descendentes, para ser
o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. O Senhor tem uma promessa em Abraão, e deu para Abrão e transformou em Abraão. Ele creu, e o nome Abrão significa pai grande, mas Deus queria algo maior. Então Deus disse bem assim: você já é um pai grande. Mas Abrão não tinha filho, isso com certeza lhe trazia tristeza. Mas como lemos que Deus fez uma promessa a Abrão, ele seria pai de uma multidão, não só um pai grande, mas um pai grande de uma multidão. E Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. E isso só foi possível por quê? Porque Abraão não duvidou da promessa. Ainda que fosse impossível aos olhos dele e do outro, ele não duvidou. Ele não enfraqueceu na fé. O que falta para nós crermos nas promessas do Senhor, assim como Abraão creu, a ponto de Deus mudar o seu nome? É isso, primeira coisa que nós devemos fazer. É crer sem duvidar, crer nas promessas do Senhor. Você tem crido? Ou em qualquer situação você tem duvidado? Veja que a palavra de Deus em Romanos 4, a partir do 18 diz: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Você tem crido? Você tem entendido que Deus é poderoso o suficiente para cumprir tudo aquilo que ele lhe prometeu? Permita em nome de Jesus, mas que ele mude o seu nome de descrente, de homem de pouca fé, de mulher de pouca fé, para um grande homem de Deus, que crê e não duvida. Receba isso, primeiro creia nas promessas do Senhor sem duvidar. Não saia desse lugar, que o Senhor vai te abençoar em nome de Jesus. Segunda coisa que nós devemos aprender para que a gente possa receber um novo nome de Deus é que é preciso lutar com Deus até sermos abençoados. Quantos de nós, oh Deus, quantos de nós duvidamos, não é? Quantos de nós fraquejamos quando vem certas situações e nós logo pensamos em retroceder, pensamos em desistir? Veja que a palavra de Deus em Gênesis 32, a partir do versículo 27 diz: o homem lhe perguntou: qual o seu nome? Jacó respondeu. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, aleluia, sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Veja só, Jacó tinha passado a noite toda lutando com esse homem enviado, com esse anjo do Senhor. Foi tocado, foi ferido na articulação, na coxa. E já era manhã, e ele lutou, e ele disse: não te deixarei até que me abençoes. Você tem desistido? Você orou uma vez, 2, 3, e já desistiu, porque acha que está difícil demais? Jacó carregava um grande peso sobre sua vida. Seu nome significava usurpador, enganador, e todos os que conheciam assim. Muitos têm de nós temos carregado sobre nossas vidas rótulos do passado, de algum acontecimento. Quem tem tirado a nossa paz, a sua paz? Glória a Deus. Irmãos, durante anos eu era chamada de gaguinha. Até que o Senhor me colocou na universidade e eu pude fazer um tratamento. Mas aquilo me deixava acanhada, eu não conseguia falar. Eu tinha vergonha de me expressar e todos perceberem que eu era gaga. Então aquilo eu me colhia e eu me escondia na minha casinha do caramujo.
né? Ficava ali escondidinha. E isso foi me afetando, mas Deus disse, agora basta. E eu tive a oportunidade de mudar, de fazer um tratamento e deixar de ser gaga. Glória a Deus. E tudo ficou no passado, assim como foi na minha vida. E tantos outros rótulos que já largou e caiu por terra, assim vai ser na sua. Tão somente não desista e lute com o nosso Deus. Em oração, buscando. Jacó decidiu lutar com Deus. Em oração, a ponto de sair marcado, a ponto de ser ferido na sua articulação. Mas seu nome foi mudado. Ele recebeu a bênção. Talvez você esteja passando por um processo e está achando que está doendo demais, está demorando demais e você já quer desistir. Desista não. Desista não, que os guerreiros são assim, nós vamos para a luta. Pode acontecer alguma coisa, mas aqui só é vitorioso quem não desiste da batalha. Em nome de Jesus, você já lutou com Deus em oração o suficiente até conseguir sua bênção? Não? Então, em nome de Jesus, lute, porque assim o Senhor vai transformar e mudar o seu nome. Terceira e última coisa que devemos fazer é preciso ter um encontro com Deus. E se você ainda não teve esse encontro, talvez você possa até estar indo para a igreja, mas verdadeiramente não teve esse encontro com Deus. Não se rasgou, não abriu, não permitiu que toda a cegueira caísse por terra. Veja Saulo, a história de Saulo. Saulo, em uma viagem, Atos 9:3 diz que em uma viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Quem és tu? Eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não via ninguém. Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego. Não comeu nem bebeu. Veja só o processo. Daí, então, tudo mudou, não é? Tudo mudou. Assim como o apóstolo Paulo, muitos nos dias de hoje tiveram um encontro somente com a religião. Muitos estão indo para a igreja, mas só estão indo no rótulo de ser gospel, de ser crente. E se tornaram apenas religiosos, não compreendendo os planos de Deus para as suas vidas. E vivem matando cristãos nas igrejas, vivem matando a fé, talvez de outros que gostariam de desfrutar, vivem matando o agir de Deus em suas vidas. Veja, mas quando Paulo, que era Saulo, teve um encontro sobrenatural com Deus, ele deixou de ser chamado de Saulo, o grande, para ser chamado de Paulo, pequeno. Talvez tem muitos, como tem muitos na igreja, Deus, que se acha tão grande, oh Deus, tão grandes, mas o Senhor nos quer pequeno, porque grande é Ele. Veja a transformação do nome de Saulo. O nome dele tinha como tradução, significado, Saulo o grande. E o Senhor o transformou de pequeno para mostrar a ele de onde vinha todo o poder que nunca desaparece. Toda a grandeza vinha de Deus. Sua opinião tem impedido você de se aprofundar? Sua tradição, seus medos, seus achismos tem lhe impedido de você ter um encontro verdadeiro com Deus. Você tem culpado Deus, talvez, de suas falhas, do seu individualismo, do seu egoísmo, sem atenção que hoje, em nome de Jesus, toda a cegueira espiritual caia por terra e tudo que estiver impedindo as pessoas de terem um encontro real com Deus, que caia por terra em nome de Jesus. Não importa a sua situação hoje, Deus quer romper com seu jeito, com seus achismos, com seus conceitos,
com seu antigo viver, mudando seu nome, te dando uma nova missão e um novo nome. Ó Deus, assim como esses homens do Senhor, que teve um encontro com o Senhor, que creu nas suas promessas e não duvidou, que lutou com o Senhor até o último momento de receber a bênção, que teve um encontro verdadeiro, ó Pai, com o Senhor, como foi Paulo. Ó Deus, assim também nós queremos ter isso em nossas vidas. Pai, eu oro por esse homem, por essa mulher, que tantas e tantas vezes podem até ir para a igreja, mas ainda não compreender o real sentido desse encontro. Eles tiveram um encontro com a religião, Pai, tiveram um encontro com a denominação, mas não compreende, ó Deus, de onde emana todo o poder. Muitas das vezes esmurece, se entristece, se decepciona, porque colocam a sua fé no lugar errado, em pessoas, Pai, que são falhas e pecadoras. Mas hoje toda cegueira, todo engodo visual, espiritual está caindo por terra em nome de Jesus. E novos nomes estão sendo dados a essas pessoas, porque eu creio, eu já te louvo e te glorifico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Tenha um bom dia. Não desista até você receber sua bênção em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor e desperte com a palavra.